Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Pod da Química. Nesse episódio, iremos explorar a utilização de dois elementos químicos da tabela periódica, seus descobridores e muito mais. Eu sou a Constanza e estou aqui junto com a Gabriele, Davi, Isabela, Kaina. Como vocês estão hoje? muito feliz em saber um pouco mais sobre a química, que é tão importante na nossa vida. estou bem e ansiosa para me aprofundar mais na tabela e nos seus elementos. Estou bem e pronta para falar um pouco sobre a tabela periódica. Eu estou ótima, pronta para analisarmos a importância de dois elementos da tabela periódica e também compartilhar algumas curiosidades interessantes. Que bom que vocês estão bem. Agora, antes de falar sobre os elementos, vamos falar um pouquinho sobre o que é a tabela periódica. A tabela periódica é uma organização sistemática de todos os elementos químicos conhecidos. Ela apresenta os elementos em ordem crescente de número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo de um átomo. A tabela periódica é dividida em grupos e períodos. Os grupos são as colunas verticais e contêm elementos com propriedades semelhantes. Por exemplo, o grupo 1, também conhecido como os metais alcalinos, incluem elementos como o sódio e o potássio, que são altamente reativos. Os períodos são as linhas horizontais e indicam o aumento do número de elétrons em cada camada eletrônica dos átomos. À medida que avançamos da esquerda para a direita em um período, as propriedades dos elementos mudam gradualmente. Cada elemento é representado por um símbolo, geralmente uma ou duas letras. Também encontramos informações importantes para cada elemento, como o número atômico, a massa atômica e a configuração eletrônica. Além disso, a tabela periódica é uma ferramenta valiosa para entender a relação entre os elementos, como as tendências na reatividade, eletronegatividade e outros comportamentos químicos. Agora que todos entenderam o que é a tabela periódica, vamos começar falando sobre o elemento magnésio. O magnésio é o 12º elemento da tabela periódica e foi descoberto em 1755 por Joseph Black, um químico e médico escocês. Sabe, Isabela, o magnésio tem inúmeras aplicações no nosso dia a dia. Com certeza, o magnésio é conhecido por sua leveza e resistência. É amplamente utilizado na indústria aeroespacial, na fabricação de peças de aviões e foguetes, devido à sua capacidade de aumentar a resistência dos materiais sem adicionar peso excessivo. Além disso, ele também é muito utilizado na indústria automotiva para tornar os carros mais leves e econômicos, contribuindo para a redução de emissões de poluentes. Isso mesmo. Outra aplicação interessante do magnésio é na área de medicamentos e suplementos alimentares. O elemento é essencial para o bom funcionamento do nosso organismo, especialmente no metabolismo, na produção de energia e na formação óssea. Uma curiosidade sobre o magnésio é que ele é um elemento químico altamente reativo e pode queimar com uma chama brilhante e intensa. Quando o magnésio metálico é exposto ao fogo ou a altas temperaturas, ele reage com o oxigênio do ar, liberando uma luz branca intensa. Esse fenômeno é conhecido como queima de magnésio e é frequentemente usado em pirotecnia, fotografia, produção de fogos de artifício. No entanto, é importante lembrar que a queima de magnésio deve ser realizada com cuidado e em ambientes controlados, pois pode ser perigosa. É impressionante como o magnésio está presente em tantos aspectos da nossa vida, tanto na tecnologia quanto na saúde. Agora, vamos falar sobre o segundo elemento que selecionamos, o enxofre. O enxofre é o 16º elemento da tabela periódica e foi descoberto por um alquimista árabe chamado Geber no século IX. Desde então, o enxofre tem sido amplamente utilizado em diversas indústrias. A presença do enxofre é essencial na produção de diversos tipos de plásticos, como o poliestireno, utilizado em embalagens e isolamentos, e o polímero de enxofre,
que é um material flexível encontrado em pneus para melhorar a aderência. Além disso, o enxofre também é utilizado na produção de fertilizantes agrícolas, como o sulfato de amônio, que ajuda no desenvolvimento das plantas por fornecer nutrientes essenciais. Mas não podemos esquecer também da importância do enxofre na indústria de cosméticos. Muitos produtos para cuidados com a pele e cabelos contêm enxofre, devido às suas propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias. Mas espera aí que ainda não acabou. Ainda temos uma curiosidade sobre o enxofre. Uma curiosidade interessante sobre o enxofre é que ele tem um cheiro característico e desagradável quando está presente em sua forma elementar. Esse odor é muitas vezes descrito como semelhante ao de ovo podre. Na verdade, o composto químico responsável por esse odor é o sulfato de hidrogênio, que é produzido quando o enxofre reage com certas substâncias. Esse cheiro forte é uma das formas pelas quais podemos identificar a presença de enxofre em algumas situações. É realmente fascinante como esses elementos são essenciais em tantas áreas diferentes, desde a indústria até a saúde e beleza. Ambos têm contribuições significativas para o nosso cotidiano. Com certeza. E assim concluímos mais um episódio do nosso Pod da Química. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o magnésio e o enxofre, desde seus descobridores até suas aplicações modernas. E não se esqueçam de nos acompanhar nos próximos episódios, onde iremos explorar outros elementos igualmente fascinantes da tabela periódica. Até lá!